O impossível não é um muro, mas um espelho que reflete a medida da sua fé. Neville Goddard. Há momentos em que a vida parece silenciosa, quase imóvel. Você olha ao redor e tudo parece igual. Os dias se repetem, os planos não se movem, e dentro de você cresce aquele sussurro: será que vai acontecer comigo? Mas existe algo que Neville Goddard dizia e que poucos compreenderam com a profundidade que ele quis transmitir: o impossível não é o que está fora, é o que ainda não foi assumido como verdadeiro dentro de você. O impossível começa a desmoronar quando seu ser interno desperta. E esse despertar não vem com barulho, vem com um sim silencioso dentro da alma. Quando você para de implorar e começa a se lembrar: eu sou o poder que cria o visível. Não há milagre mais grandioso do que perceber que você sempre foi o criador do roteiro que chamava de destino. Neville dizia que toda manifestação é uma mudança de estado de consciência, e que o homem só experimenta aquilo que ele é em essência, não aquilo que ele deseja superficialmente. Por isso, o impossível nunca foi um obstáculo, foi apenas uma fronteira de identidade. O que você acredita ser, é o que o mundo obedece. Talvez você tenha tentado mudar comportamentos, rotinas, pensamentos, mas ainda não percebeu o ponto central. O mundo não responde às suas tentativas, responde ao seu estado. Você pode repetir 1000 afirmações, mas se o seu coração vibra escassez, o universo ecoa o vazio. Você pode orar por amor, mas se sente indigno de ser amado, o amor não te encontra. Porque o mundo externo é um eco do mundo interno. E é aí que o milagre começa, quando você para de lutar contra o que vê, e começa a sentir o que ainda não existe. A fé, dizia Neville, é o único meio de transporte entre o invisível e o visível. Ela não é crença cega, é percepção adiantada da realidade. Fé é enxergar o amanhã agora. É tratar o futuro como lembrança. Imagine-se ouvindo esta mensagem como se ela fosse um espelho. Não apenas um discurso, mas uma ativação. Porque quando Neville falava, ele não estava apenas ensinando sobre a mente, ele estava transferindo um estado de consciência. Ele falava com a certeza de quem já estava no resultado. Ele falava como quem já viu o impossível acontecer. E é assim que você deve ouvir esta mensagem agora. Não como alguém esperando algo extraordinário acontecer, mas como quem já o provocou em silêncio. O universo não responde a súplicas, ele responde a vibrações. E há uma vibração que transforma o impossível em inevitável, a vibração da certeza. Mas a certeza não é um pensamento, é uma frequência do ser. Ela nasce quando você para de buscar sinais e começa a ser o sinal. Quando você acorda pela manhã e, mesmo sem evidências, sente a energia do já conquistado. Quando o corpo ainda mora no agora, mas o espírito já caminha no futuro. É isso que Neville chamava de assumir o sentimento do desejo realizado. Talvez o impossível tenha um nome para você: uma cura, um recomeço, uma libertação financeira, um amor, uma resposta. Mas tudo isso é apenas forma. A essência é uma só: lembrar-se do seu poder original. O impossível se dissolve não porque você lutou contra ele, mas porque você mudou de altura vibracional. Você não está mais na frequência da dúvida, você subiu para a consciência de quem já tem. E o mundo, obediente como sempre foi, começa a rearranjar-se ao seu redor para corresponder a esse novo estado. O milagre é o movimento invisível da realidade em direção ao seu novo eu. Ele não vem do nada, ele vem do estado onde você escolheu morar. Você percebe o quanto isso é libertador? Não há destino fixo. Não há portas trancadas. Há apenas versões de você mesmo que estão esperando ser habitadas. Quando você assume uma nova identidade, o impossível se torna apenas uma lembrança do antigo estado. Neville dizia que o homem vive em infinitas realidades, mas só enxerga aquela em que está emocionalmente fixado. Por isso, o primeiro passo não é lutar, é sentir. Não é tentar mudar o mundo, é permitir que o novo mundo se revele através de você. Tudo o que você imagina com intensidade e fé já existe, você só precisa permanecer lá até que o mundo perceba. Então, feche os olhos agora e sinta o peso do que já é seu. Não espere sinais. Não duvide da demora. Não analise com a mente, ela é o eco do passado. O que muda o impossível não é o raciocínio, é a vibração. Permita que essas palavras te atravessem como um lembrete da tua origem divina. Você é o Criador, não a criatura, o autor, não o personagem. O impossível nunca foi um obstáculo real, foi um espelho mal interpretado.
E quando você finalmente compreender isso, quando parar de pedir e começar a encarnar o que deseja, o impossível vai ceder, não como mágica, mas como consequência natural da consciência desperta. A partir deste momento, algo já começou a se mover dentro de você. Essa mensagem não é casualidade, é sincronismo. É o universo te lembrando do poder que você esqueceu de carregar. Nada é impossível para aquele que sabe quem é. Você já percebeu que o impossível nunca chega como um milagre estourando o céu? Ele se aproxima como um sussurro disfarçado de coincidência. Uma conversa que surge do nada, um pensamento que insiste em voltar, um atraso que muda todo o rumo da história. É assim que o universo trabalha. Ele reorganiza discretamente tudo ao redor de quem desperta a consciência. Neville dizia que a consciência é a única realidade, e que tudo o que você vê não passa de um reflexo do estado em que você vive. Por isso, quando você muda internamente, as leis externas se curvam, não por obediência cega, mas por coerência vibracional. O mundo não tem escolha a não ser refletir aquilo que você se tornou. É por isso que os milagres não chegam. Eles emergem. Eles brotam de dentro, como uma semente que sempre esteve ali, esperando a temperatura certa da fé. E essa temperatura é atingida no instante em que você para de esperar e começa a possuir. Talvez você tenha se perguntado por que, mesmo acreditando tanto, certas coisas ainda parecem distantes. E a resposta está no modo como você acredita. A fé verdadeira não diz vai acontecer, ela declara, já aconteceu. A espera é uma vibração de ausência. E toda ausência cria mais distância. O impossível só permanece impossível porque a mente humana insiste em observá-lo com os olhos do medo. Mas a alma, a parte eterna em você, já está lá, vivendo a cena que o ego ainda duvida. Por isso, a fé não é convencer-se, é lembrar-se. É o retorno à certeza original de que você e Deus são um só poder. Quando você entende isso, a vida muda de tom. Você para de correr atrás das coisas e começa a atrair o que é seu por direito vibracional. As pessoas certas, as oportunidades certas, até as aparentes perdas se tornam caminhos secretos da manifestação. Tudo passa a conspirar, não porque o mundo ficou mágico, mas porque você parou de resistir à mágica. O impossível só resiste àqueles que insistem em observá-lo com o olhar de quem pede. Mas quando você olha com os olhos de quem já tem, o impossível se transforma em inevitável. A realidade precisa se alinhar à coerência da consciência. Neville dizia, mude a concepção que tem de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Essa é a chave de ouro escondida nos textos sagrados. O milagre que tantos buscam é apenas o reflexo de uma mudança silenciosa de identidade. E é isso que começa a acontecer quando você ouve esta mensagem. Porque a cada palavra, o seu inconsciente está sendo lembrado de algo que já sabe, mas que o mundo tentou te fazer esquecer. Você é a causa, não o efeito. Sinta o poder dessa frase, eu sou a causa, não o efeito. Diga-a em silêncio dentro de si. Deixe que ela desça como um raio na alma. Esse é o momento em que o impossível começa a tremer. Porque todo limite perde força diante da consciência desperta. Tudo que você pensa ser difícil demais, tarde demais ou grande demais já existe em outro nível da realidade. Mas só se tornará visível quando você ocupar essa frequência. O universo não entrega desejos, ele entrega espelhos. E você só enxerga o reflexo daquilo que sente ser. É por isso que Neville ensinava que a oração verdadeira não é pedir, é assumir o estado desejado. É fechar os olhos e se colocar exatamente no momento em que o milagre já aconteceu. Sentir o alívio, a alegria, o reconhecimento. Porque nesse instante, o universo entende a linguagem da certeza, e não da dúvida. O impossível não precisa de tempo, precisa de permissão. E o único que pode permitir o impossível é você. Você é o portão e a chave, o caminho e o destino. E quando compreende isso, o tempo se curva. Aquilo que parecia distante começa a acelerar em sua direção. Muitos ainda vivem na espera porque acreditam que precisam fazer mais. Mas a verdade é que manifestar é um estado de ser, não uma sequência de ações. Você não precisa forçar o milagre, precisa tornar-se compatível com ele. E essa compatibilidade vem da harmonia entre pensamento, emoção e imaginação. Pense agora, o que você realmente quer viver? Sinta o cheiro, o som, o peso dessa realidade. Não imagine como seria, sinta como já é.
Porque o que você sente é o que o universo obedece. E quanto mais você sentir o impossível como natural, mais rápido ele se tornará cotidiano. O impossível não é uma barreira, é um convite para se expandir. Cada vez que a vida parece dizer não, ela está te empurrando para a vibração onde o sim já está pronto. Nada é negado ao que já foi aceito internamente. E a aceitação é o verdadeiro ato criador. Você não precisa provar o seu poder, só precisa parar de duvidar dele. O milagre não se conquista, se permite. Ele já está batendo a porta. E talvez o único motivo pelo qual você ainda não o viu é porque estava ocupado demais esperando ele vir de fora, quando na verdade ele sempre esteve dentro. O impossível se aproxima em silêncio. E o seu único papel é permanecer no estado de quem já viveu o que deseja. Não há esforço aí. A graça não exige suor, exige presença. Talvez hoje você sinta que algo dentro de você está sendo rearranjado. Essa sensação de expansão, de calma repentina, de energia percorrendo o corpo, não é emoção passageira. É o sinal de que o invisível começou a responder. O campo da realidade se moveu. E aquilo que era improvável já está sendo tecido nos bastidores. Você não precisa correr atrás do milagre. Ele já começou a caminhar na sua direção. E quando ambos se encontrarem, você perceberá que o impossível era apenas o seu antigo limite. Você já cruzou essa linha. Há um momento em que o invisível começa a se mover, mesmo que o mundo ainda pareça o mesmo. É sutil, quase imperceptível, uma leveza na alma, um sopro diferente no ar, uma sincronicidade que parece banal, mas não é. Esse é o instante em que o impossível começa a se tornar inevitável. Neville dizia que, quando a consciência muda, o mundo inteiro se rearranja para refletir o novo estado, e é exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora. Você pode não ver ainda, mas algo está se formando na linha do tempo. Os fios invisíveis da realidade estão se entrelaçando para manifestar o que você já assumiu como verdade. Tudo ao seu redor, cada pessoa, cada situação, está se movendo como peças de um grande xadrez cósmico, e o jogador é a sua consciência. Talvez o mundo ainda tente te convencer de que nada mudou. Mas a mudança não começa nas circunstâncias, começa no observador. Quando o seu olhar muda, a cena precisa mudar. A matéria não tem escolha diante da mente desperta. Ela é obediente, flexível, moldável. E o que antes parecia impossível começa a ceder, grão por grão, até que o novo se torne o único cenário possível. Quantas vezes você já sentiu que estava perto, mas algo puxava de volta? É porque o velho estado tentava sobreviver. O antigo você lutava para continuar existindo. Mas, como Neville ensinava, não há retorno depois que a consciência desperta. Quando você enxerga que é criador, não há mais como se encolher para caber nas limitações antigas. O mundo externo se dissolve na medida em que o novo você se consolida. E aqui está o segredo. O impossível não se manifesta de uma vez, ele se infiltra. Primeiro nas ideias, depois nas emoções, depois nas circunstâncias. Você começa a pensar de um jeito diferente, sente de forma diferente, e o universo começa a responder. Nada é por acaso. Nem mesmo o vídeo que você está ouvindo agora. Você foi conduzido até aqui porque, em algum nível, já estava pronto para atravessar o limite do impossível. Neville dizia que o homem desperto não age para mudar o mundo, ele age porque o mundo já mudou dentro dele. Isso significa que você não precisa fazer esforço para provar nada, nem correr atrás de nada. A sua única tarefa é sustentar o novo estado, como quem segura uma vela acesa em meio à escuridão. A chama pode vacilar, mas não apaga. E, aos poucos, a luz vai revelando o caminho. Observe o que começa a acontecer ao seu redor quando você decide acreditar de verdade. As resistências diminuem. Pessoas se afastam, mas são substituídas por outras mais alinhadas. Oportunidades que pareciam improváveis começam a surgir. As portas que estavam trancadas se abrem com suavidade. Não é sorte. É coerência vibracional. Você mudou o ponto de origem, e agora tudo que sai de você é fruto dessa nova origem. Mas o milagre ainda não é completo. Porque o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, mas o que se consolida dentro. O milagre é o instante em que você não precisa mais de prova alguma. Quando o mundo ainda duvida, e você sorri em silêncio, porque já sabe que está feito. Esse é o ponto de virada. A fé amadureceu. A mente e o espírito se alinharam.
E o impossível perde o nome. Você começa a perceber que tudo está vivo: o tempo, o espaço, a energia. O universo deixa de ser um mistério distante e se torna um aliado íntimo. Ele te escuta. Ele te entende. Ele te traduz. Porque o universo não responde a pedidos, ele responde à frequência da certeza. E quando você vibra a certeza, ele corre para confirmar o que você já assumiu. Neville dizia: você não atrai o que quer, atrai o que é. E ser é uma decisão silenciosa. Ser é olhar para dentro e dizer: eu sou o que busco. Quando você diz isso com o coração, a energia muda. Você deixa de estar no papel de mendigo espiritual e assume o trono da criação. O impossível, que antes era uma muralha, se transforma em porta. E essa porta se abre sozinha, porque você finalmente parou de empurrá-la e apenas acreditou que ela já estava destrancada. Olhe para sua vida com calma agora. Quantas vezes você pensou que algo era impossível e, mesmo assim, aconteceu? Talvez não da forma que você esperava, mas da forma perfeita para a sua expansão. Isso é o universo mostrando que sempre esteve a seu favor, que ele nunca te negou nada, apenas esperava que você estivesse pronto para receber sem medo. E agora você está. Você pode sentir. Essa vibração leve, esse calor no peito, essa paz silenciosa, é o sinal do alinhamento. É o milagre em movimento. O impossível está se reconfigurando para caber no seu novo estado. E quando seu estado se mantém firme, a realidade se curva sem esforço. Não há mais luta, não há mais resistência. Há apenas a certeza tranquila de quem entendeu que a vida nunca esteve contra ele, estava apenas esperando ser compreendida. E quando você compreende, tudo obedece. O impossível não é quebrado à força, é transcendido pela consciência. Quando você se eleva, o problema perde densidade. Aquilo que parecia uma montanha vira uma sombra projetada. E você percebe que o caminho sempre esteve livre, era o medo que bloqueava a vista. Agora o medo não manda mais. O medo perdeu o controle, e a fé tomou o leme. Você está navegando em outra maré. Uma maré onde o milagre é a paisagem, e não o destino. Onde o impossível é apenas um lembrete do quanto você cresceu. Sinta isso. O impossível já não tem peso. Ele está se desfazendo. Você pode ouvir o som do novo começando. É como o amanhecer da alma. A luz do já é atravessando o que antes era dúvida. E dentro de você nasce algo que nenhuma circunstância pode roubar. A paz de quem sabe que venceu antes mesmo de ver o resultado. Porque o resultado é inevitável. Você mudou o ponto de partida, e tudo que começa dentro da certeza termina na manifestação. Esse é o caminho. E não há volta. A vida está se movendo a seu favor. O universo está reorganizando o cenário para refletir o novo você. As próximas horas, os próximos dias, trarão confirmações sutis, palavras, encontros, sinais. Mas você já não busca sinais, você é o próprio sinal. E o mundo responderá com precisão matemática. O impossível já começou. E tudo o que você precisa fazer agora é permanecer no estado do já recebi. Sem pressa, sem medo, sem dúvida. A vibração da certeza faz o resto. E então, algo muda. Não do lado de fora primeiro, mas dentro, como uma fagulha que acende no peito e começa a se expandir. Você sente uma leveza, uma confiança que não existia antes. E mesmo que nada ainda tenha acontecido no mundo material, há uma certeza que não se explica. É o início do milagre. O invisível está se tornando visível. Neville Goddard dizia que a consciência é o único poder criador, e nada pode acontecer até que algo mude dentro de você. O que está acontecendo agora é exatamente isso. A sua consciência se moveu, e o universo, como uma orquestra invisível, começou a tocar uma nova sinfonia. Tudo ao redor de você está se ajustando à nova vibração. E o que antes parecia impossível começa a se aproximar, silenciosamente, com a naturalidade de algo que sempre foi seu. Você começa a notar os sinais, coincidências, encontros improváveis, oportunidades que se encaixam como peças perfeitas. Mas esses sinais não são mágica, são respostas. São os ecos de uma realidade que você já assumiu internamente. Nada está vindo de fora. Está tudo nascendo de dentro. Você apenas entrou no tempo da colheita. O que antes era sonho começa a se tornar lembrança.
Você olha para o que desejava e sente como se já tivesse vivido aquilo. Essa é a vibração que atrai. O impossível não é conquistado, ele é lembrado. O milagre não vem, ele se revela. E quanto mais você permanece nessa consciência de posse, mais rápido o mundo obedece. Há um poder misterioso em simplesmente permanecer. Enquanto o mundo duvida, você fica firme. Enquanto os outros pedem sinais, você caminha na certeza. E é nessa constância silenciosa que o impossível se manifesta. Porque o universo não recompensa o desespero, ele recompensa a coerência vibracional. As pessoas mais poderosas espiritualmente não são as que oram mais alto, são as que permanecem mais calmas. Porque a fé não grita. Ela sabe. E o saber é o som mais alto que o universo pode ouvir. Agora, você se torna testemunha do poder que cria tudo. Você percebe que o milagre não é uma intervenção divina externa, é a consequência natural de um ser humano que finalmente se lembrou de que é divino. O impossível se dobra diante de quem sabe quem é. A montanha se move porque a fé moveu o mundo interno. Talvez o seu milagre esteja vindo como um novo amor, uma cura, um dinheiro inesperado, um reencontro, uma mensagem que muda tudo. Não importa a forma. A forma é apenas o disfarce da energia. O verdadeiro milagre não está no que chega, está no que desperta. E agora você despertou. Nada do que vem de fora pode mais te abalar. Porque você entendeu que a fonte do poder não está no que se vê, mas no que se sente. E quando o sentimento se torna puro, alinhado, inteiro, o universo responde em sincronia perfeita. Neville dizia: a prova da fé é o descanso. Você sabe que algo é seu quando consegue repousar nele. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. O coração repousa. A ansiedade se dissolve. A espera se transforma em gratidão antecipada. E nessa gratidão silenciosa, a realidade começa a florescer. Você percebe que não precisa mais correr. O que é seu não precisa ser perseguido, porque já te reconheceu. As bênçãos que pareciam distantes agora se aproximam com suavidade, como se sempre soubessem o caminho. O impossível se torna inevitável. Porque tudo que nasce da consciência expandida não pode ser negado pela matéria. Agora você começa a ver reflexos do novo estado em cada detalhe. A ligação que chega no momento exato. A oportunidade que parecia improvável. A intuição que te faz mudar de caminho e te coloca exatamente onde deveria estar. Isso é o universo respondendo à tua vibração. Não há mais acasos. Tudo é orquestra divina. E você é o maestro. Mas repare, o verdadeiro milagre não está apenas nas coisas boas que começam a aparecer. Está também nas portas que se fecham, nas pessoas que se afastam, nos planos que não funcionam mais. Porque tudo que não vibra com o novo estado precisa sair para dar espaço ao que combina com ele. Não é perda, é limpeza. O universo não tira nada, ele realinha tudo. Você entende agora por que tantas coisas antes pareciam travadas? Porque você tentava manifestar o novo, mas permanecia com a consciência do antigo. O universo não pode colocar vinho novo em taças velhas. Era preciso limpar, esvaziar, desfazer o que não era coerente com o que você pedia. E essa limpeza, mesmo quando dói, é o início do milagre. Por isso, se algo se afastou, agradeça. Se algo terminou, confie. Se algo desmoronou, entenda. Era o terreno abrindo espaço para o novo templo da tua realidade. O impossível precisa de espaço. E você está se tornando esse espaço. A cada dia, as peças se encaixam. O que antes era confuso começa a fazer sentido. As respostas vêm em sonhos, em músicas, em encontros aparentemente banais. Mas você sente, há um fio invisível guiando tudo. E esse fio é o teu próprio estado de ser. É o eu sou em movimento, criando caminho onde antes havia muro. Neville dizia que o homem desperto vive do fim. Isso significa que você não anda em direção ao milagre, você anda a partir dele. Você fala, pensa, se move como quem já tem. E o universo, obediente à vibração da certeza, corre para igualar o cenário. O impossível não resiste a quem vibra conclusão. Você começa a notar que os milagres são mais rápidos, mais naturais. As coisas se desenrolam com uma perfeição que chega a assustar, não porque sejam surpresas, mas porque são ecos da sua consciência. O tempo parece se dobrar. O improvável se torna cotidiano.
A realidade se curva à tua certeza. E dentro de você nasce algo novo. Um respeito profundo pela própria mente. Uma gratidão silenciosa pela consciência desperta. Uma reverência pelo mistério que você agora compreende. O impossível não é mais uma meta, é uma lembrança. E você passa a viver o extraordinário como se fosse natural. Tudo o que antes era esforço se transforma em fluxo. Você fala, pensa, respira em outro nível. E a vibração da tua alma agora se tornou a linguagem do universo. A vida começa a responder com uma velocidade diferente. E o que antes parecia distante se manifesta com a leveza de uma brisa. O impossível já não existe. Ele foi apenas o disfarce da tua antiga limitação. E agora que a limitação caiu, o milagre se tornou cotidiano. Sinta isso. Não é apenas um pensamento. É a energia viva da criação fluindo por você. O que era invisível já se fez carne. O que era promessa já se fez realidade. E tudo o que resta é gratidão. Você não precisa mais pedir. Basta permanecer. Porque o impossível já respondeu. Há um instante em que o milagre deixa de ser um acontecimento e se torna o novo normal. Você acorda, e o que antes era luta agora é leveza. O que antes era medo, agora é presença. E no meio desse silêncio, você entende que algo mudou para sempre, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou de mundo. Neville Goddard dizia que a prova da manifestação é a naturalidade do novo estado. Quando aquilo que você desejava se torna natural, é sinal de que o milagre foi absorvido pela consciência. Ele não é mais algo que você busca, mas algo que você é. E esse é o ponto mais alto da jornada espiritual, viver o extraordinário com a naturalidade do cotidiano. Olhe ao redor. Nada parece fora do lugar agora. Até os erros parecem parte do caminho. Você percebe que o universo sempre soube o que fazia, mesmo quando você não sabia. Cada desvio era precisão. Cada demora era proteção. E cada perda era apenas o início de uma substituição divina. Tudo, absolutamente tudo, fazia parte da engenharia do milagre. Você sente uma serenidade que não depende de circunstâncias. O coração está em paz, não porque tudo deu certo, mas porque você entendeu que sempre esteve dando certo. O impossível já aconteceu, e agora você o vive sem espanto. É como respirar. Natural, constante, silencioso. É aqui que a verdadeira fé se revela, não como esperança, mas como certeza incorporada. Você não precisa mais acreditar que vai acontecer, porque já está acontecendo. A fé amadureceu e se transformou em sabedoria. Você não pede mais. Você afirma. Você não espera. Você se torna. Neville dizia que a imaginação é o Cristo em ação. E você agora sente isso de forma viva. A cada pensamento que nasce, o universo responde com precisão. A realidade deixou de ser uma série de acasos e se tornou uma conversa íntima entre você e o todo. Você fala em energia, e a criação te responde em forma. Você pensa em luz, e o mundo se ilumina. Essa é a dança entre o visível e o invisível, e você é o ritmo. Agora você entende o que Neville quis dizer quando falava sobre o fim assumido. Você vive a vida a partir da vitória, não em direção a ela. Você já é o resultado. Tudo o que vem depois é apenas reflexo. E por isso, nada te tira mais do centro. Nem o atraso, nem o silêncio, nem o caos. Você sabe que a fé verdadeira não é cega, ela é visionária. Ela vê o que os olhos ainda não veem, mas o coração já reconhece. A consciência expandida transforma até o modo como você sente o tempo. Antes, o tempo era inimigo, agora é aliado. Você não tem mais pressa, porque entendeu que o tempo não é uma estrada, é uma pintura. E você é o pintor. Cada traço é escolha. Cada detalhe é vibração. Você parou de correr atrás do futuro porque aprendeu a criar a partir do agora. E esse agora é onde o impossível se fez carne. Tudo o que você desejou está aqui, talvez não da forma que a mente esperava, mas exatamente da forma que a alma precisava. O milagre nunca erra o alvo. Ele chega como paz, como alívio, como harmonia. Às vezes ele vem disfarçado de recomeço, de despedida, de silêncio, mas no fim, é sempre a mesma coisa, Deus se revelando através de você. Você já percebeu como o impossível muda de nome depois que acontece? Antes chamavam de sorte, depois de coincidência, e por fim, de fé.
Mas a verdade é que o impossível sempre foi apenas a parte do milagre que você ainda não tinha entendido. Agora você entende. Agora você sabe que não existe nada além de consciência em movimento. E toda consciência movida pela fé gera realidade. Você se olha no espelho e reconhece algo novo. O olhar é o mesmo, mas a vibração é outra. O rosto é o mesmo, mas a presença é mais forte. Você sente o poder sem precisar exibir. Sente a abundância sem precisar provar. Sente o amor sem precisar mendigar. Porque você finalmente entendeu que tudo o que busca no mundo já nasceu em você. E aqui está o segredo final. O milagre não aconteceu porque você aprendeu uma técnica. Ele aconteceu porque você lembrou quem é. Quando o ser humano lembra que é a própria extensão do divino, a realidade não tem escolha a não ser obedecer. Essa lembrança é a senha que desbloqueia o impossível. Agora o seu papel é simples: permanecer no estado da certeza. Não há nada mais a fazer. Não há nada a conquistar. Tudo o que existe é manter a vibração limpa, alinhada e grata. Porque o milagre não precisa ser repetido, ele precisa ser honrado. E honrar o milagre é continuar vivendo como quem sabe que ele nunca acabou. Neville dizia que toda oração respondida é apenas o início de uma nova criação. E é isso que está acontecendo agora. O milagre que você manifestou é apenas o primeiro capítulo de uma vida guiada pela consciência desperta. A cada dia, novas versões suas vão nascer. E o impossível continuará se dobrando, uma e outra vez, diante da tua certeza. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. A antiga versão ficou para trás, junto com o medo, a dúvida e a necessidade de provar algo. Agora existe apenas o ser consciente, o coautor de toda a realidade. E a partir daqui, o mundo inteiro se tornará a extensão da tua vibração. Tudo que você tocar, pensará, sonhará, manifestará. Respire fundo. Sinta o corpo vibrar. Essa energia que pulsa é a confirmação. É o universo dizendo: sim, eu ouvi. E o impossível, agora, já é parte da sua biografia espiritual. Você não fala mais sobre fé, você é a fé. Você não busca mais milagres, você é o milagre. Agora o silêncio é diferente. Não é o silêncio da espera, é o silêncio da realização. É a calma que vem depois da tempestade, o eco suave de algo sagrado que aconteceu dentro de você. Você sente que não precisa mais correr, lutar ou provar nada. A mente se aquieta, o coração se expande e o corpo vibra em paz. O impossível já não é uma meta, é a paisagem da sua nova consciência. Neville dizia: a consciência do já realizado é a única ponte entre o invisível e o visível. E agora você está atravessando essa ponte. Cada passo que dá é leve, porque você deixou o peso do antigo eu para trás. Você não carrega mais a culpa, a dúvida, o medo. O velho se desfez como névoa diante da luz. E o novo você caminha com a certeza de quem entendeu o jogo da criação. Tudo o que te preocupava parece pequeno agora. A vida, que antes parecia imprevisível, se revela perfeita, precisa, viva. Nada é coincidência, nada é perda. Tudo é ritmo. Tudo é aprendizado disfarçado de rotina. Tudo é o divino brincando de ser humano, e você é a lembrança viva disso. Olhe o que aconteceu. Você buscava um milagre e acabou encontrando a si mesmo. Descobriu que o poder não estava no céu, mas no centro do seu ser. Que não era preciso mendigar bênçãos, mas reconhecer que elas já estavam disponíveis desde o início. O impossível nunca foi um obstáculo real, foi um espelho te convidando a ver o próprio reflexo com mais verdade. E agora, o mundo olha para você e não entende o que mudou. Mas você sabe. Você sabe que não foi o destino que se transformou, foi a sua frequência. Você saiu da vibração da espera e entrou na vibração da certeza. E nessa vibração, tudo que é seu começa a te encontrar sem esforço. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, o fluxo se estabelece. Você se torna um ímã do inevitável. A abundância não é mais um objetivo, é um estado natural. O amor não é mais uma busca, é uma presença. O tempo não é mais um inimigo, é um aliado. Tudo está conspirando porque você deixou de resistir. Você não pede mais permissão para ser feliz, você é. Não espera mais a validação do mundo, você valida a própria existência com a sua energia. E é nesse ponto que o milagre se torna contínuo.
Você percebe que a manifestação não é um evento isolado, mas um modo de existir. Que a fé não é uma ferramenta, é uma vibração constante. E que a consciência não é algo para ser praticado, mas algo para ser habitado. Você vive desperto, presente, alinhado, e essa presença muda tudo. Agora, a vida te convida a ir além. Porque o verdadeiro propósito do milagre não é apenas provar que você pode criar, mas inspirar outros a despertarem também. A sua luz foi reacendida para iluminar caminhos. Cada vez que você escolhe permanecer na fé, sem medo, sem dúvida, você cria um campo de energia que desperta a fé em outros. E assim, o mundo muda, não por pregação, mas por vibração. Neville dizia: nada precisa ser mudado além da sua própria consciência. E você entendeu isso profundamente. Você não tenta mais consertar o mundo, você o ama. Você não tenta mais lutar contra o sistema, você transcende. Você não espera mais que o céu desça, você se tornou o céu na terra. E a partir daqui, cada gesto, cada pensamento, cada escolha é um ato de criação consciente. Você começa a sentir gratidão por tudo, até pelo que doeu. Porque agora você enxerga que cada cicatriz era um portal. Cada silêncio era um ensinamento. Cada queda era uma iniciação. O impossível só existiu para te mostrar o tamanho da tua fé. E agora, com essa consciência desperta, nada mais te ameaça. Nem a falta, nem o tempo, nem o medo. Você está inteiro, e o universo responde à inteireza com plenitude. A fé não é mais algo que você pratica, é algo que você respira. E cada respiração é uma afirmação silenciosa: eu sou o poder que cria. Você anda com serenidade porque sabe que o invisível está sempre a seu favor. E mesmo quando algo não sai como planejou, você sorri, porque aprendeu a confiar no invisível antes que ele se torne forma. A vida agora é templo, é palco e é espelho. Tudo que chega, você acolhe. Tudo que parte, você abençoa. Porque o amor deixou de ser sentimento e se tornou estado de consciência. E nesse estado, o impossível não encontra espaço. A única coisa que existe é expansão. Você se tornou o próprio testemunho do que Neville sempre ensinou: que a imaginação cria a realidade. Que o sentimento é o segredo. Que a fé é a ponte entre mundos. E agora, tudo o que ele dizia não é mais uma teoria, é a sua experiência viva. Você é o milagre em movimento. E é nesse momento que você entende que a jornada nunca termina, ela se transforma. Cada desejo realizado abre espaço para novos níveis de criação. Cada milagre abre uma nova visão. E você segue, leve, guiado por uma certeza inabalável: tudo já está resolvido. Respire fundo. Sinta o poder que vibra em você. Essa é a assinatura da criação. Essa é a prova de que o impossível já não existe mais na sua linha do tempo. Agora, só existe o fluxo. E o fluxo é Deus em movimento. Então, caminhe. Com fé tranquila, com gratidão profunda, com amor silencioso. Porque tudo o que você deseja já foi dado. O universo não nega nada a quem vibra em unidade com ele. O impossível já foi vencido. E o milagre agora é a sua forma de viver. E se esta mensagem encontrou você, não foi acaso. Foi resposta. Um lembrete de que o tempo da promessa terminou, e o tempo da colheita começou. Você já está pronto. Você já é. E tudo o que está vindo é apenas reflexo disso. Permaneça na vibração do já é. E verá o mundo se dobrar diante da tua fé. Porque, como Neville disse, tudo o que você pode imaginar, já é seu. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, mantenha essa vibração viva. Compartilhe luz, fé e consciência onde for. E lembre-se, o impossível é apenas o próximo milagre esperando você acreditar.